Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos com frio, muito frio, e ainda chovendo, agora tá parando de chover. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você nesse capítulo 12 de Zacarias. Estamos quase terminando, só tem 14 capítulos, 14 capítulos. Tô com sono. Vamos lá, que o Senhor te abençoe onde você estiver, no horário que você estiver, que o Senhor fale no seu coração. Que você seja transformado pela palavra dele hoje. Se você não conhece Jesus, que você conheça ele agora. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Capítulo 12. Vamos lembrar o que aconteceu ontem. Um ótimo salário, eles acharam que merecia. O Zacarias recebeu as 30 moedas, né? Fazendo uma profecia, né, das 30 moedas que Jesus seria vendido, mostrando a desvalorização do Filho de Deus lá no futuro. Né? Nós estamos há 518 anos antes de Jesus nascer aqui. E hoje também temos outra profecia aqui de Zacarias. Né? Todo o livro de Zacarias são profecias messiânicas. Né? Ele é o maior profeta do Antigo Testamento, messiânico. Ninguém é como ele. Todo tempo o Senhor usa ele para falar de Jesus. Né? E aqui nesse capítulo não vai ser diferente. Essa é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos, e eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Eu protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar se isso aqui já não está acontecendo. 518 anos antes de Jesus, Zacarias profetizou isso aqui. Jesus já nasceu há 2026 anos atrás. Então, quase 3.000 anos que isso aqui foi profetizado. Desde então, o país de Israel nem existia. Né? Ele foi feito em 1948. Em um só dia foi decretado o país. Né? Nós já falamos sobre isso. E agora aqui, mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantar vai ser ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Como nós vemos, né, que Jerusalém e Israel é perseguido. Né? Nós vemos isso dia e noite. São muito, muito perseguidos. Já está profetizado há quase 3.000 anos atrás isso. Que Jerusalém seria assim, né? Isso aqui está apontando que no final de tudo, quando esse mundo implodir, todos olharão para Jerusalém, porque lá é a cidade que o Senhor escolheu. Por quê? Não sabemos. Um dia saberemos, mas o Senhor escolheu aquela cidade. Assim como Ele escolheu a gente, por que Ele escolheu a gente? Quem somos nós para ser escolhidos pelo Salvador, pelo Criador, como falou aqui, no primeiro versículo, né? O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. E Ele nos escolheu. Nós também não sabemos por quê, porque se fosse por mérito nosso, não merecíamos. Não merecíamos. Todas as nações do mundo se juntarão para atacar Jerusalém, mas ela vai ser uma pedra pesada. As pessoas acham que estão movendo as pedras, os grandes líderes, né? Da nova cúpula, da nova aliança mundial, e essas coisas aí. Eles acham que eles estão movendo as pedras, eles acham que eles são os poderosos e estão conseguindo fazer tudo. Mas nós que lemos a Bíblia, sabemos que não. Jerusalém é uma pedra pesada. Quem tentar mexer com ela vai se machucar, está escrito aqui. Não tem como
não acontecer isso, já que tudo que estamos lendo um livro antigo, quase 3.000 anos atrás, esse livrão aqui que a gente está lendo. Essa enciclopédia, esses 66 livros, é uma biblioteca. E está falando que Jerusalém não vai ser destruída. Todos podem tentar, mas ela é uma pedra pesada, porque é o Senhor que cuida deles. É o Senhor que decidiu que eles são o povo santo. Foi Deus que decidiu isso. Deus escolheu aquela cidadezinha no meio do nada, que é tão próspera e não tem 1/3 de tudo que nós temos aqui no Brasil. E é tão abençoada, né? Então, naquele dia, todo mundo vai se voltar para lá, tentar mexer com Israel, mas não vai conseguir. Ele vai cegar o cavalo dos inimigos e os cavaleiros também, quer dizer, ele vai proteger de todas as formas. Tudo que tentarem contra Jerusalém não vai dar certo, porque o Senhor é que cuida deles. E a notícia boa é que nós somos a Jerusalém do Senhor. Nós somos Israel do Senhor. Então todos que tentarem contra nós serão destruídos. Eles podem vencer várias batalhas contra nós, mas a guerra é nossa. Quem vai sair vitorioso somos nós. As pessoas nos passam a perna, nos enganam, nos ludibriam, usam o nosso nome, nos devem, fazem coisas horríveis com a gente. Eles ganham essas pequenas batalhas, mas a batalha final está garantida e somos nós os vencedores, porque o Senhor está falando que Ele protege Jerusalém. Nós somos a Jerusalém do Senhor. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá força aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia eu farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, Senhor, darei a vitória primeiro ao exército de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. Os mais fracos serão tão fortes como o rei Davi. Glória a Deus. Como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão na frente deles, como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Ouçam esse versículo. Qualquer nação que atacar Jerusalém será destruída. É por isso que nós que somos cristãos, nós que somos discípulos de Jesus, acreditamos que podem guerrear, podem fazer o que for, não vão sair vencedores. Porque quem cuida daquela terra é Deus. Literal mesmo. E colocando o toque de Clay aqui, pensando que nós somos Jerusalém, nada pode nos abalar. Somos abalados por momentos, momentaneamente, mas a nossa vitória é o Senhor em nós. É do Senhor. O Senhor cuida de nós como Ele cuida da cidade de Jerusalém também. Se os mais fracos serão mais fortes do que Davi, imagina. Imagina o mais forte. Naquele dia Ele vai destruir todos que atacarem Jerusalém. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do seu filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Vamos parar aqui um pouquinho? Quem está ligadinho na leitura aí já percebeu mais uma profecia que já se cumpriu. Eles olharão para aquele a quem atravessaram a lança, eu me emociono, e chorarão a sua morte como quem chora a morte de um primogênito ou de um filho único. Jesus foi transpassado, Ele está mostrando aqui. Vai ter um dia que essas pessoas de hoje que não creem que Jesus foi transpassado, que Jesus foi o Cordeiro Santo que tirou os pecados do mundo,
para aquele que crê, claro. Eles vão chorar amargamente, eles vão reconhecer Jesus. Jesus vai ser reconhecido por todo mundo, por todas as pessoas. Jesus vai ser reconhecido. Já se cumpriu, atravessaram a lança em Jesus, quando ele estava lá na cruz. Mas um dia vai acontecer esse restante aqui, todos chorarão amargamente. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro que há na planície de Megido, pelo deus Hadad-Rimon. Como eles eram idólatras, eles choravam lá nos pés desse Hadad aqui. Hadad-Rimon. O Zacarias está usando isso porque provavelmente era um monte que tinha muito choro, né? E ele está usando do mesmo jeito que vocês choram lá, vocês vão chorar, reconhecendo que aquele que foi transpassado pela lança era o Filho de Deus. Era aquele que ia tirar os pecados do mundo. Famílias do país inteiro chorarão. Cada uma chorará sozinha. Isso é, a família dos descendentes de Davi, e dos descendentes de Natã, e dos descendentes de Levi, e dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar, e as mulheres em outro lugar. O que está falando aqui? O reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, vai ser individual. Não vai ser uma coisa coletiva, todo mundo vai sentir isso, todo o povo vai chorar. Não vai ser coletivo, vai ser individual. É isso que o Senhor está falando. Então, o que você tem que fazer é reconhecer que aquele que foi transpassado pela lança, que está falando ali, era o Cristo, era aquele que eles estão esperando até hoje. Os judeus estão esperando Jesus vir num cavalo branco, bonitão, imponente. E ele vem num jumentinho, como nós lemos, aqui em Zacarias mesmo. Ele entrou num jumentinho no domingo de Ramos. E eles não reconheceram por causa disso. Eles queriam algo imponente, um rei. E o Senhor veio mostrar humildade. A humildade é que agrada o Senhor. E agora está chamando a gente. Tem que ser individual. Cada um de nós é um Cristo aqui na Terra. Nós somos pedacinhos, somos mini Cristos. Pessoas que abençoam, que ajudam, que acolhem as pessoas que estão ao nosso redor. Por mais que a gente não concorde com as opiniões variadas que as pessoas têm, nós temos que acolher, porque é isso que Jesus fazia. É isso que Jesus faz com a gente. Nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nós temos que ser como Jesus é conosco para as pessoas. É difícil. Mas se Jesus conseguiu, a gente também consegue. Ele era 100% humano quando ele andou aqui. E essa é a palavra para nós hoje, é o maná de hoje. Seja como Jesus, aceite Jesus individualmente dentro de você. Não espere o coletivo para mudar. É sobre você. É sobre você e Deus. Você é um ser exclusivo, especial, e você é insubstituível, embora o mundo fale que ninguém é insubstituível, né? Nós somos insubstituíveis. O Senhor fez a gente para esse momento da história mundial aqui. E nós temos uma missão a cumprir. Aceite Jesus no seu coração. Você e Deus só. Ninguém precisa saber. É você e Deus. Beijão e até amanhã.